usa teu servo de uma forma poderosa. Deixa Deus. Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo ao irmão Filemon, capítulo de número 1, o verso de número 10 e o verso de número 11, para nossa breve meditação. Enquanto a Santa Igreja encontra o texto sagrado, eu quero aqui externar minha alegria e o meu contentamento em poder estar participando deste lindo culto e da abertura deste lindo trabalho em Guanaceses. Eu fico muito grato a Jesus por poder fazer parte desta história, até um pouco emocionado, porque Deus está largando as tendas, as terras, e eu vendo aqui o evangelista Josias e a irmã Edilene, e eu fiquei muito feliz, né, porque diretamente da serra do Tianguá, isso, rapaz, e Deus preparou essa terra. Muito grato a Deus, feliz pela vida do nosso pastor Gledailson, que sempre nos surpreende com tamanha responsabilidade. Meu respeito a todos os pastores, evangelistas, ministros de Deus. Falei ali no vídeo do evangelista Marcos, que é muita responsabilidade com um garoto. Eu sou apenas um garoto. Eu acredito que eu sou o presbítero mais novo que há no campo, comparando. E a responsabilidade pesa, mas nós vamos falar de Jesus porque Ele é grande. Muito obrigado pela oportunidade. Estou feliz nessa noite. Amém, meus irmãos? Todos encontraram? Minha esposa está comigo. Os nossos filhos. Deus abençoe. Vamos lá. Carta de Paulo a Filemon, capítulo 1, verso 10 e 11, assim está escrito: Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil é. Eu o tornarei a enviar. Amém. E graças a Deus. Queridos e amados irmãos, o texto que acabamos de fazer, a leitura, aplica-se a um crescimento, a um tamanho desenvolvimento da igreja pós-obra redentora, o crescimento da igreja pós-calvário. Os irmãos que aqui me escutam nessa noite sabem tanto quanto eu que após a obra do Calvário, antes da mesma, o próprio Cristo aconselha, e por que não dizermos ordena, que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Após tal revestimento, o Senhor já tinha preparado Judeia, Galileia, Samaria e até os confins da terra, e nada poderia parar o trajeto tamanho desta igreja. A Bíblia Sagrada nos fala que aproximadamente 120 cristãos, unidos pelo mesmo propósito, estavam em oração no cenáculo, e diz o texto sagrado que aprove a Deus o Santo Espírito do Senhor descer no cenáculo aonde a igreja primitiva estava reunida e unida no mesmo lugar, ser revestida de poder e autoridade. Paz, meus irmãos, que a igreja primitiva inicia-se com uma congregação de aproximadamente 120 cristãos. Após o revestimento de poder e de autoridade que trouxe uma total mudança de vida dos discípulos, dos apóstolos, da membresia, das irmãs que ajudavam
nos trabalhos auxiliares da igreja, diz a Bíblia Sagrada que na primeira mensagem pregada por Pedro, aonde o mesmo aplica verdades de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 18, aonde o Espírito de Deus naquele dia seria derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aonde a Bíblia Sagrada diz que os homens, os visitantes, os estrangeiros, indagaram aquele grupo de cristãos que estavam alegres, porque foram revestidos de tamanho poder e revestimento dos céus. E diz a Bíblia Sagrada que Pedro indaga os mesmos, dizendo que eles não estavam embriagados, mas estava se cumprindo ali uma promessa da parte de Deus para a igreja. E diz a Bíblia que aquela primeira pequena congregação de aproximadamente 120 cristãos, após a primeira mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, diz o texto que quase 3.000 almas se convertem a Jesus e acreditam nele como seu único e suficiente Salvador. Se os irmãos forem bons de matemática, um pouco quanto eu sou, os irmãos vão perceber que o crescimento da igreja aqui é instantâneo. Já não é mais só 120 cristãos. Pedro agora tem sobre a sua responsabilidade o número de quase 3.120 cristãos, dizendo que Jesus é grande, que Ele salva, que Ele liberta e breve voltará para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que na segunda mensagem de Pedro, a Bíblia diz que quase 5.000 cristãos, 5.000 pessoas acreditam na mensagem pregada pelo mesmo e confessam a Jesus como Salvador. De 120 cristãos a igreja cresce para 3.120. De 3.120 ganham mais quase 5.000. Vamos arredondar aqui um número de cristãos. São 8.120 cristãos. E digo, a igreja não para de crescer. A igreja não para de prosperar. E diz o apóstolo Lucas que todos os dias os irmãos iam se reunir com os apóstolos e a igreja crescia no partir do pão e nas orações. A Bíblia Sagrada vai dizer que este crescimento acarretou tamanha perseguição de inúmeras autoridades da época. Entre eles estava Saulo de Tarso, de caminho a Damasco, com cartas que liberavam o mesmo matar, tragar, tirar a vida dos cristãos que proclamavam as grandezas do reino de Deus. Mas haja vista que o mesmo, no caminho de Damasco, não teve um encontro com a igreja, mas ele teve um encontro com o dono da igreja, aonde o próprio Cristo vai transformar a vida daquele homem que outrora perseguidor, agora vai ser desbravador de terras. Perceba que Cristo sempre cumpriu a sua promessa no que se diz respeito ao crescimento da sua igreja. A igreja pequena que inicia no cenáculo já rompeu as barreiras do número de 1.000, 8.000, 10.000 cristãos. Agora chega a hora do cumprimento de Deus entregar os confins da terra para a igreja. Olhe para cá para a igreja poder entender. Os irmãos que são leitores da Bíblia Sagrada, nós podemos conseguir dar ou aplicar uma pequena diferença entre Pedro e o apóstolo Paulo. Pregador, qual é a diferença entre ambos? Primeiro, Pedro é conhecido como o pastor local. Agora o apóstolo Paulo é o desbravador de terras. Na mão de Paulo Deus entrega Colossos. Na mão de Paulo Deus entrega Corinto. Na mão de Paulo Deus entrega Galáxia, entre outras regiões. Perceba que o cumprimento do desbravar de terras, o cumprimento do conquistar nações está chegando no domínio da igreja. A igreja que estava localizada apenas no cenáculo, agora é uma igreja que tem ponto de pregação em Roma. É uma igreja que tem ponto de
pregação em Corinto. Olhe para cá, a igreja está crescendo e ninguém consegue parar este povo. A Bíblia Sagrada, ela é categórica em nos informar que o apóstolo Paulo, como desbravador de terras, um grande missionário, um exímio ganhador de almas, a Bíblia irá nos informar que ele escreve no mínimo 2 tipos de carta. Isso mesmo que você acabou de ouvir, 2 tipos de carta. Pregador, qual é a primeira? São cartas que se prendiam às localidades. Eram cartas aplicadas por regiões e, por que não dizermos, a congregações que estavam estabelecidas em tal lugar. Entre elas temos as cartas de Corinto, entre elas temos a carta de Tessalônica, entre outras cartas. A segunda ou o segundo padrão de carta escrita por Paulo são cartas diretivas ou cartas aplicadas do direcionamento pessoal, ou seja, aplicada a uma única pessoa. É bíblico? É. Paulo escrevia a congregações localizadas em inúmeros lugares, é verdade. Só que o apóstolo Paulo também escreveu cartas individuais. Entre elas, pregador, me diz uma. Paulo escreve a Tito, Paulo escreve a Timóteo, Paulo escreve a Filemon, entre tantos homens que ele dedica expressões, verdades, doutrinas, ensinamentos. Eu quero trazer verdades espirituais para essa cruzada, para as pessoas que aqui nos ouvem, para as vidas que vieram participar deste culto e a Santa Igreja que faz parte dessa história da Iparana, que hoje nós estamos conquistando esse terreno e o nome do Senhor está sendo glorificado. Pregador, vamos lá. Não fala do primeiro padrão de carta escrita por Paulo, fala da segunda, que é uma carta diretiva aplicada a uma pessoa. Pois é, dentre tantos ensinamentos e conselhos aplicados por Paulo, ele agora vai enviar uma carta a Filemon. Pregador, quem é Filemon? Quem foi Filemon? Simples. Quem lê a Bíblia, quem tem conhecimento das cartas paulinas, sabe tanto como eu que Filemon, ele era membro e congregado da congregação de Colossos. Haja vista que o mesmo foi o investidor principal. Olhe para cá, apóstolo Paulo é visionário. Ele ganha o pequeno, ele ganha o grande para Cristo. Ele ganha o que tem baixa quantidade de dinheiro na classe social, mas ele também ganha a grande potência, aqueles que estão no monte elevado, que tem grandes condições. Olhe para cá, já que eu estou falando que Paulo grande ganha homens com poder aquisitivo, entre eles estava Filemon. A maior prova disso é que o mesmo foi o doador da congregação de Colossos e era um homem de confiança de Paulo, quando o mesmo ganha para Jesus na região de Colossos. Já que eu estou dizendo para os irmãos que agora Filemon, além de ser um homem riquíssimo, além de ser um homem que abriu trabalho na região de Colossos, ele agora é um homem conhecido por ter um bom testemunho. Diz a Bíblia Sagrada que ele era um homem de fé ativa. Diz a Bíblia Sagrada que ele era um homem que amava a Deus e consolava os santos na fé. A Bíblia Sagrada irá nos formar que o apóstolo Paulo tem um tamanho afeto com Filemon, simplesmente pelo fato do mesmo tratar das necessidades de Paulo em suas viagens missionárias. A igreja que está me acompanhando, levante a mão e diga amém. Haja vista que Paulo agora está preso em Roma por pregar o Cristo ressurreto, aquele que é maior do que tudo, aquele que é maior do que todos, aquele que tem poder para pegar o pequeno e transformar em grande, aquele que tem poder de pegar a impossibilidade e transformá-la em milagre. Paulo está preso em Roma e diz a Bíblia Sagrada que o mesmo irá escrever uma carta a Filemon. E que carta é essa, pregador? A carta vai dizer que Paulo estava sabendo, chegou até ele o testemunho da fé de Filemon, do amor que ele tinha para Deus, com Deus e com os santos. Porém, Paulo estava precisando de um tamanho favor. E que tamanho favor é esse, pregador? Era que
recebesse de volta o querido irmão Onésimo. Pregador, quem foi Onésimo? Quem era Onésimo? É muito simples essa aplicação. Lembrando que Filemão, sendo um homem rico, ele tem à sua disposição inúmeros mordomos, inúmeros escravos. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que o apóstolo Paulo vai falar de prestação de conta. Verso de número 18, o apóstolo Paulo escreve dizendo: meu amigo Filemão, recebe Onésimo de volta, e se ele te causou alguma perca, alguma despesa, quando eu voltar a ter contigo, eu vou te pagar essa conta. Coloca aí a conta no meu nome que eu vou te pagar, mas recebe ele de volta. Pregador, que conta é essa? Quem é Onésimo na história? Olhe para cá. Onésimo não é nada mais e nada menos do que um escravo fugitivo. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora o mesmo vai fugir de Colossos e vai se instalar nas regiões de Roma. Quando o fugitivo ladrão chega em Roma, a primeira coisa que Deus faz com ele é dar livramento. Repita bem alto comigo: a primeira coisa que Deus vai fazer com ele é dar livramento. Repita comigo: hoje é noite de livramento. Lucas me prova, é simples. Roma era o pior lugar para um escravo tentar se instalar ou se esconder. Por quê? Roma, para prezar o seu regimento interno, a sua doutrina, os seus padrões governamentais, ela não recebia nenhum tipo de escravo fugitivo, porque interpretava o mesmo como ladrão, como lascívio. Aleluia! Olhe para cá. Por que ela não recebia? Por que não aceitava? Simplesmente para não servir de mau testemunho para os escravos que habitavam em Roma e os mesmos caírem no mesmo erro de roubar os seus senhores e fugirem para outras regiões e trazer má fama para a capital, má fama para Roma. É por isso que Roma não aceitava escravo fugitivo. Se o mesmo fosse pego como escravo fugitivo, a história vai dizer que o mesmo era pegado, suas roupas eram rasgadas, era açoitado, puxado por cavalo nas ruas de Roma e por fim apedrejado e morto no centro da cidade. Ou seja, é o pior lugar para um ladrão tentar se esconder. É o pior lugar, olhe para cá, para um fugitivo que praticou um tipo de erro tentar se esconder. Mas olhe para cá, quando Onésimo foge de Colossos para Roma, por livramento de Deus, ele não vai se bater de frente com o imperador, ele não vai se bater de frente com a guarnição romana. Pregador, gritador, quem é que ele vai se bater de frente? Simples, ele vai se bater com alguém que é semelhante a mim. Fazia um barulho, mas era um barulho bom, porque era um barulho recheado de presença de Deus e de salvação. Quem é que ele vai encontrar em Roma? Ele vai encontrar o pregador que pregava a loucura do evangelho. E qual é a loucura do evangelho? A mensagem da cruz é loucura para quem perece, mas para nós, os vivos, a mensagem da cruz não é loucura, mas é o poder de Deus. Por livramento e vontade de Deus, Onésimo se bate com Paulo, ouve a mensagem do Calvário, levanta a mão e diz: eu quero aceitar a Jesus Cristo como Salvador. O livramento começou aí. A Bíblia Sagrada vai dizer que o mesmo vai crescer aos pés de Paulo, em orações com Paulo, em aconselhos com Paulo, até que Paulo está preso e o mesmo auxilia Paulo na prisão. A Bíblia é muito interessante em dizer que Paulo agora vai pedir um favor a Filemão a respeito de Onésimo. Olhe para cá, eu imagino Paulo olhando para Onésimo e dizendo assim: Onésimo, tu aceitou a Jesus, tu tem um testemunho agora, tu tem uma nova vida. Agora eu quero saber qual era a vida que tu levava antes de chegar aqui. Eu imagino Onésimo dizendo: oh, Paulo, eu sou escravo fugitivo. É o quê? Tu é escravo fugitivo? Sim, senhor, eu sou escravo fugitivo. Eu imagino Paulo dizendo: por que tu não foi para Corinto? Por que tu não foi para Galácia? O que é que tu está fazendo aqui em Roma?
Roma. Se os soldados romanos descobrirem que tu é escravo fugitivo, eles vão te matar. Eu imagino Onésimo dizendo: eu era escravo fugitivo, porque agora eu me arrependi e conheço o teu Jesus. Eu imagino ele dizendo: Paulo, eu imaginei Paulo dizendo para Onésimo, dizendo: Onésimo, da onde tu vem? Da onde tu é? Da onde é tua família? Quem era o teu senhor? Eu imagino ele dizendo assim: o Paulo, eu venho de Colossos. Paulo olha para ele, dá um pulo e diz assim: de Colossos? Eu conheço aquele lugar. Olha Paulo dando testemunho. É uma igreja de fé ativa, é uma igreja que tem amor a Deus, é uma igreja que tem amor aos santos. Eu conheço a igreja de Colossos. Eu imagino Onésimo dizendo: pois é. E para terminar de piorar o testemunho aqui, Paulo, eu era escravo do homem mais rico da cidade, um grande empresário. Eu imagino Paulo dando outro pulo e dizendo: é o quê, Onésimo? E tu era escravo de Filemão? Ele: como é que tu conhece ele? Eu imagino Paulo dizendo: eu ganhei Filemão para Jesus, eu ganhei aquele homem para Cristo. E é tanto que a igreja é na casa dele. Me ajuda na oferta missionária, me ajuda quando o terno está meio amassado, me dá um paletó novo. Quando está faltando a farinha d'água, manda a farinha d'água para o pastor. É um grande amigo na obra, é meu amigo Filemão. Ele: pois é, Paulo, eu fugi de lá e eu não estou com um pingo de voltar, de vontade para voltar para lá, porque eu tenho vergonha. Eu imagino Paulo dando inúmeros segredos e conselhos a Onésimo, dizendo: Onésimo, hoje você tem uma vida nova. Hoje Cristo, ele te trouxe um novo nome. Hoje Cristo, ele te transformou. Chega de fugir, para de fugir. Você não é mais escravo do pecado. Quem te conheceu como ladrão em Colossos vai ter que te receber como mensageiro. Estou sentindo Jesus. Mas irmão, cheguei aqui. Irmão, o ambiente aqui é espiritual. É o quê? Irmão, nunca fique disperso em uma cruzada. Tudo pode acontecer, irmão. Tudo pode acontecer. Fiquemos ligados em espírito, porque Deus quer trabalhar aqui de uma maneira sobrenatural. Os laços do diabo estão sendo quebrados aqui. Deus, meu Deus, tem uma obra de Deus também aqui. Vamos para a Bíblia, já a gente entra nesse âmbito. Vamos lá. E Paulo vai aconselhar a Onésimo a voltar e a tentar se redimir com seu irmão Filemão. Eu imagino Onésimo dizendo: não tenho coragem. Eu não tenho coragem de conversar com o Filemão. Eu roubei ele, era um grande homem, um grande amigo, me ajudou, me abraçou, investiu em mim. Eu era um homem de confiança dentro da casa dele, e eu fiz isso. Eu vou andar de cabeça baixa para sempre em Colossos. Eu não tenho vontade de voltar e nem coragem de voltar para lá. Olhe para cá. Paulo toma a causa e vai escrever essa carta. E qual é o tipo de carta que ele vai dizer, pregador? Verso 10, verso 11, para nossa aplicação espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer: peço-te por meu filho Onésimo. Repita comigo: saiu de casa como escravo. Saiu de casa como escravo. Vai voltar para casa como filho. Não, irmão, eu vou pregar e dar glória a Deus no seu lugar. Saiu de casa como escravo. Aí Paulo está dizendo: ele vai voltar agora como filho. Você não é mais escravo do pecado. A mentira mais não governa a tua vida. O adultério não domina mais tua vida. A cachaça não escraviza mais tua vida. A mensagem do Calvário, o sacrifício do madeiro do meio, o sangue derramado sobre a igreja, quebrou a maldição da escravidão e está dizendo: hoje você é minha filha. Hoje você é meu filho. Quem é filho de Deus? Cadê a igreja que é filho de Deus? Você é filho de Deus. Receba ele como filho que gerei nas minhas prisões, a qual no outro tempo foi, está no passado, foi o quê? Foi inútil, não prestava para nada, passava a noite na noitada. O melhor amigo dele era 1 litro de amarelinha ou uma garrafinha de pitu, não prestava para
inúteis, mas o sacrifício de Cristo no madeiro. Quem pega esta palavra? Quem é inútil hoje aqui é o diabo. Olhe para cá, irmãos. Existe uma enfermidade que a psicologia comportamental aplica como complexo de inferioridade. Todo mundo vai, eu não vou. Todo mundo merece, eu não mereço. Todo mundo é perdoado, eu não sou perdoado. Todos são úteis e eu sou inútil. Hoje Deus marcou essa data e está dizendo: vou quebrar o jugo agora. Cada igreja que vem pelejar nessa batalha espiritual, vizinho da esquerda, vizinho da direita, você que sofre com complexo de inferioridade, se olha no espelho e diz: para mim não tem jeito, eu sou um inútil, eu não acredito nos meus propósitos, eu não acredito nos meus sonhos, eu não sou capaz, ninguém me ama, ninguém acredita em mim, ninguém confia em mim. Isso é mentira do diabo. Existe um Deus no céu que está dizendo: inútil aqui é o diabo, você é útil para mim. Oh, meu Deus, você é útil para Cristo. O sacrifício dele na cruz do meio foi para que você entenda que um dia você foi inútil, mas hoje você é útil. O sangue dele está sobre a tua vida. A tua vida hoje recebeu um refrigério. Ele te ama e tem um tamanho propósito na tua vida. Pregador, já que Jesus morreu na cruz por mim e ele está te usando em alto e bom som para dizer que eu não sou inútil, mas eu sou útil, o que é que eu tenho que fazer? Parar de fugir. É o que, pregador? Pare de fugir. Saia desse esconderijo espiritual. Se permita Deus trabalhar na sua vida. Saia desse complexo de inferioridade. Saia dessa escuridão espiritual. Deus marcou essa data para te dizer: para de fugir, rapaz, eu te amo. Para de tentar se esconder, eu te amo. Eu vou te dar uma nova história. Eu não te chamei para andar de cabeça baixa, eu te chamei para andar de cabeça erguida. E ainda que o homem não te dê credibilidade, eu sou Deus que escrevo uma nova história e te digo. Vai pra cá. Eu estava em oração e foi a única coisa que eu anotei aqui num papelzinho amarelo. Em oração antes de dormir, eu disse: Jesus, me dá um negócio aqui para eu falar. Aí Jesus disse assim: diga para eles que para mim eles são úteis e não perfeitos. Não, vou repetir, você não entendeu. Sabe por que até hoje você foge? É porque você não entendeu que para Deus você é útil e não perfeito. Se você fosse perfeito, não precisava madeira. Se você fosse perfeito, não precisava ele se transformar em carne. Para de fugir, mulher, Jesus te ama. Pare de fugir, homem, Jesus te ama e tem um projeto na tua vida. Quem pregar dizendo que o céu é dos perfeitos é porque está lendo a Bíblia de trás para frente. A Bíblia vai dizer que o céu é tomado por esforço. Não, vou repetir, você não entendeu. O céu é tomado por esforço. Entenda, para Deus você nunca vai ser perfeito, porque você é um mortal, tendencioso a errar, tendencioso a cair, tem vontade de desistir, chora, se desespera, coloca as duas mãos na cabeça, mas Deus está dizendo: para mim você não é perfeito, para mim você é útil. Ei, vizinho da esquerda, vizinho da direita, a palavra de Deus, você é útil, Ele te ama, e Ele marcou essa data porque Ele quer mudar a sua vida, mas você precisa parar de fugir e de se esconder e aceitar o propósito de Deus na tua vida. Cadê aqueles que pararam de fugir? Cadê a igreja que parou de fugir? Aqui tem homens que pararam de se esconder, aqui tem homens que pararam
Jesus, eu entendi que para ti eu sou útil na tua obra. Hoje eu sou um obreiro da tua casa. Hoje eu sou uma mulher de oração, sou um levita da tua casa. Hoje Jesus está dizendo para Guanaceses: eu tenho um projeto na tua vida e te digo, na minha obra você é útil e eu preciso de você. Cada igreja que é útil, cada igreja que é útil, cada igreja que é útil, cada igreja que vai trabalhar, vai ganhar alma para Jesus. A partir dessa data, um grande avivamento marque essa cidade. Eu não estou movido por emoção, mas eu falo direcionado pelo Santo Espírito de Deus. Deus irá abalar os quadrantes dessa cidade, porque este povo vai parar de fugir e vai aceitar o propósito de Cristo nessa região. Cada igreja que está entendendo esta palavra, ele volta, levou a carta, e diz a Bíblia que Filemão recebeu ele. Ei, fugitivo, teu pai te recebe hoje, pode voltar. Aleluia. Ah, mas ele fez tanta coisa por mim. Ô, Lucas, tá te me ajudando. Ei, fugitivo, volta. Teu pai vai te receber. Não, mas eu menti. Tem problema, volta. Eu roubei. Volta. Eu vivi uma vida de pecado. Volta, teu pai te recebe de volta. Volta. Não, mas tá com 15 anos. Não tem problema, teu pai tem o mesmo sentimento. Volta. Ei, fugitivo, volta. Quando ele volta, interessante, como eu já falei, ele não volta como escravo, ele volta como filho, abraçado. Oh, meu Deus, a melhor coisa que tem é andar de cabeça erguida, né? Abraçado como filho dentro de casa. Apóstolo Paulo, ele fala de valor. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar, irmãos, para a gente caminhar para o fim. O apóstolo Paulo, ele fez algo bastante interessante. Ele diz assim, ó, e se ele fez ou praticou algum delito, se ele te deve alguma coisa, bota na minha conta aí que eu vou pagar. Oh, glória a Deus, você não entendeu. A igreja não, parece que você nunca deveu na vida, né? Eu não estou falando do galego que vai na sua casa no final de semana bater na sua porta. Eu estou falando daquelas dívidas na alma. O apóstolo Paulo diz assim, ei, se ele te deve, deixa comigo que eu vou pagar. Olha, irmãos, apóstolo Paulo aqui não é Cristo. Ele não é Cristo. Mas eu consigo extrair essa verdade para o mundo espiritual e entender que todas as tuas contas, todas as tuas falhas, Jesus está dizendo, pode voltar para casa. Hoje é noite de salvação. Ele está dizendo assim, pastor Daniel, pode voltar para casa, cabeça erguida. Porque se tem algum débito, pode deixar comigo que eu pago. Você não foi comprado com ouro. Você não foi comprado com prata. A igreja que está entendendo vai dando glória, irmão. Não deixa eu sozinho nessa pegada, não. A gente não veio de longe para voltar do... Ei, mas é longe, viu, irmão? A gente veio para entoar perfeitos hinos de louvores. É isso aí. A graça de Deus envolver. Se tiver demônio oculto, se manifesta e cai por terra. Se tiver enfermidade, vai ser expelida e vai abrir um espaço para o milagre da igreja que está entendendo. Deixa eu repetir, você não foi comprado com ouro, você não foi comprado com prata, e o pagamento não foi via Pix. O teu pagamento foi valor de sangue carmesinho. Eu vou repetir porque a igreja ainda não entendeu. A conta já está paga, meu pastor Gledailson. Ei, alma fugitiva, pode voltar para casa, porque o preço já foi pago por você. Meu pai, 7 anos afastado, ele disse, eu não tenho força, eu não consigo, eu estou com vergonha. E eu disse, o senhor está devendo a quem? É o presbítero Silvanilson? Ele disse, não, Silvanilson é meu amigo. O senhor está devendo a quem? Ele disse, eu estou devendo àquele que morreu no Calvário por mim. Pois é, pai, ninguém deve
deve nada a ele. Não, nós já perdoou a dívida. Ele já perdoou a dívida. O sangue dele está sarando as feridas. Volta para casa. Onésimo, pelo amor de Deus. Deixa eu terminar. Até aqui eu disse que o nome dele era Onésimo Fugitivo. Não foi assim? Leones, vem cá para a gente terminar. Irmão, não perda a sintonia não. Missionário Leone, ganhador de alma. Fica aí. Quem me vê, diga amém. Amém. Sou Filemon. Um dia. Pronto, é isso aqui. Filemon tem inúmeros homens que estão à disposição dele, meu pastor. Vamos dar aqui um número de 10 homens. Quantos homens? 10. Dos 10, ele olha para um e diz assim, ó: para mim, você é Onésimo. Posso falar ou levo pro cercadão, irmão? Onésimo não é um nome. Onésimo não é um nome. 1, 2, 3. Onésimo não é um nome. É um título. O senhor sabia disso? Onésimo é um título, pastor Daniel. O nome dele é Chico. Mas o Filemon gosta dele. Aí o Filemon, por ter um sentimento tão grande com ele, não chama ele de Chico. De 10 homens, ele escolhe o Chico e diz assim: Chico, para mim tu não é Chico não, tu é Onésimo. Onésimo é um título, é o que, irmãos? Que no grego significa útil. Ah, você não entendeu, você não entendeu. Onésimo não é um nome, Onésimo é um. Então perceba que é alguém útil fugindo. Vou repetir, é alguém útil fugindo. Alguém útil. Deus está dizendo assim, ó: eis, para mim, apesar de todos os teus defeitos, tu sempre será um Onésimo, porque para mim você é útil. Pode sentar, Chico. Ei, Maria, Jesus olha para tu e não te chama de Maria, não, ele te chama de Onésimo. Ei, seu Francisco, Jesus olha para ti e te chama de seu Francisco, não. Ele te chama de Onésimo. Por quê, pregador? Porque para ele você é útil. Quem é útil? Não, quem é útil faz barulho de quem é útil. Você é útil, você é útil. Estenda a sua mão em direção à sua casa. É através de você que Deus vai libertar na tua casa. É através de você que você vai ganhar muitas almas para Jesus. É nas regiões da tua família que Deus vai te levantar como baluarte, como mensageiro. Você é útil para Cristo e Deus te usará na obra. Para encerrar a minha participação, eu quero perguntar aonde está o primeiro Onésimo fugitivo que cansou de fugir. Os obreiros fiquem em pé e me ajudem em oração. Pregador, eu entendi a palavra. Eu entendi que para Deus eu sou útil. Eu entendi que apesar das minhas falhas, dos meus erros, das minhas escolhas equivocadas, Deus tem um projeto na minha vida. Pois é. Eu quero perguntar aonde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Cadê a primeira mulher de Deus? Cadê o primeiro homem com coragem de entender? Os obreiros trabalham, as irmãs trabalham. Vá até essa pessoa que você entregou um testamento e evangelize a ela. Isso, vamos trabalhar. Hoje é noite de salvação. Hoje é a noite que Deus trouxe aí Parana, Guanacés, para dizer: você é útil, pare de fugir. Deus te ama e tem um projeto da sua vida. Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus? Pode louvar. Porque me trouxe aqui, porque me queres ver. A primeira vida. Tanto assim, irmão, vamos guerrear, vamos adorar. se contra os céus bebi, e contra ti também, minha vida eu destruí. Pare de fugir, Jesus te ama. Como errei, porque me queres tanto assim.
Jesus te ama.